Olha, gente, a coisa começou a ficar feia para Dallagnol, Sérgio Moro e a Lava Jato em si. O STF reconheceu praticamente a veracidade das mensagens porque reagiu às mensagens publicadas ontem. O que passa é que agora o STF quer as mensagens, deu um prazo de 48 horas para a Polícia Federal entregar essas mensagens para o STF, e isso faz com que a investigação do hacker esteja agora no âmbito do STF. Então o STF puxa para si o caso da Vaza Jato, que é o caso do hacker, caso o hacker seja realmente a fonte do Intercept. Mas, como as versões oficiais indicam que ele é, o STF quer essas mensagens, ele quer saber o que está nas mensagens e eles vão investigar. E o Deltan Dallagnol vai ser derrubado da Lava Jato, ele não vai mais ser o chefe da Lava Jato, o STF já está articulando a saída dele na Procuradoria-Geral da República, mas eles sabem que a Raquel Dodge está alisando o Bolsonaro nos últimos dias. A Raquel Dodge não quer perder o carguinho dela, ela quer continuar sendo a Procuradora-Geral da República, e em setembro o Bolsonaro tem que escolher um novo Procurador-Geral da República, ou mantê-la. Então ela não quer fazer nada que possa ser do desagrado do Bolsonaro. Por isso, a Raquel Dodge provavelmente não vai fazer nada contra o Deltan. Mas o STF, já sabendo disso, já estão articulando outras maneiras para fazer com que o Deltan seja afastado da Lava Jato e talvez afastado de suas funções de procurador, porque eles querem uma punição exemplar. Por quê? Para que isso nunca mais se repita. Um procurador de primeira instância investigando ministros da Suprema Corte sem autorização. Aliás, mesmo se houvesse autorização para investigar um ministro da Suprema Corte, isso seria feito pela Procuradoria-Geral da República, e não por um procurador de primeira instância. Nunca, nunca. Então, o que o Deltan fez merece sim uma punição exemplar, não só o Deltan, mas os outros procuradores também. Nisso, o STF também mostra outra coisa. Quando o STF reage às mensagens e mais ou menos reconhece a autenticidade delas, porque o STF nunca disse as mensagens são autênticas e nós comprovamos. Não, mas nunca disseram que não é. E agora, agindo depois de ver as mensagens, o STF mostra que são autênticas sim. Mas, quando as mensagens são mostrando crimes do Sérgio Moro e do Dallagnol contra o Lula, o STF não reagiu. Inclusive o Lula continua preso, o STF teve a chance de soltá-lo e a Suprema Corte não o soltou. Ele vai ficar preso até o novo julgamento do habeas corpus dele, que deve ser esse mês em agosto, mas a gente nunca sabe, se tratando de STF. Então, eles só reagiram quando pisaram no calo deles. Todos os crimes do Dallagnol, ele utilizar o cargo público para palestras, ele cobrar 33 mil, férias da família, ele cobrar de palestra gente que já tinha sido delatado e depois não investigar a pessoa, porque o rapaz que pagou 33 mil por uma palestra para o Dallagnol, a empresa dele foi delatada e não foi investigada. Então, um claro favorecimento a quem pagou a palestra. Poderia, se fosse o Dallagnol investigando alguém que fez isso, ele diria que a pessoa recebeu propina. Então poderia ser enquadrado como o Dallagnol e os procuradores recebendo propina de uma empresa para não investigá-lo. O STF não reagiu a nada disso, mas o STF reage quando pisa no calo deles. Um procurador investigar o STF, não pode. O juiz indicar testemunha para o procurador? Sem problema. O procurador usar do cargo público para enriquecer ilicitamente? Sem problema. O procurador receber 33 mil por uma palestra e não investigar depois a empresa que foi delatada? Sem problema. Agora, investigarem a esposa de ministro do STF, investigar o ministro do STF, aí não pode. Agora pisou no calo. E quando pisa no calo, o STF reage. Só que o STF não pode simplesmente reagir nesse caso e não reagir nos outros casos. O STF vai ser cobrado do STF uma coerência. E é aí que eles vão ser obrigados a, mais cedo ou mais tarde, e provavelmente mais cedo, talvez ainda em agosto, votar o habeas corpus do Lula e soltá-lo. Porque não há clima no STF para alguém ignorar as mensagens que mostram que o Moro é suspeito para julgar o Lula, ao mesmo tempo em que eles estão reagindo a mensagens que mostram que o procurador está investigando ministros. Ou seja, quando a mensagem mostra que o Dallagnol investigou
o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, aí 4 ministros do STF ontem reagiram. O Luiz Fux reagiu, o Luiz Fux mudou de lado para reagir porque ele vê um ataque à instituição da Suprema Corte. Não adianta nada ser um ministro da Suprema Corte se você não tem o poder de ministro porque tem um procurador de primeira instância atacando a instituição. Não pode. Então até o Fux reagiu, o Alexandre de Moraes reagiu e o Toffoli e o Gilmar Mendes também. 4 ministros reagiram, fora os que comentaram, que é o Marco Aurélio de Mello e outros. Então, houve uma reação bem forte, mas eles não podem falar, quando a mensagem indica que a gente é investigado, eu vou reagir. Mas quando a mensagem indica que o Moro não poderia julgar o Lula, aí eu vou ignorar porque eu não sei se a mensagem é verdadeira. Como é que eles podem falar isso? Não podem. Vai ser cobrada a coerência. E é isso que vai soltar o Lula. Então, o que o STF fez ontem, quarta-feira, que é pedir as mensagens, cobrar uma punição exemplar ao Dallagnol e começar hoje, ontem foi quinta, e começar hoje sexta, a articular a suspensão do Dallagnol da Lava Jato, suspensão não, o afastamento dele da Lava Jato em definitivo e outras punições exemplares, mostram que o STF agora vai ter que soltar o Lula. Não tem outra saída para o STF. Então, se você é Lula livre, já pode começar a cobrar a coerência do STF. Porque a gente sabe que na política brasileira, e o STF é uma corte política, coerência é uma coisa que só é usada em alguns casos. Em outros casos, eles deixam a coerência para lá. Um caso bem famoso é o Dallagnol, que foi convidado para uma entrevista no Fantástico para bater no Paulo Pimenta do PT, mas ele ficou com medo de que na entrevista cobrassem dele coerência e ele tivesse que usar o mesmo argumento para atacar o Flávio Bolsonaro. Então, ele não foi, porque ele ficou com medo de ser coerente, porque é difícil para muita gente no Brasil ser coerente. E o STF agora, a nossa missão é cobrar a coerência do STF. Se vocês reagiram a essas mensagens e já reagiram, vocês têm que soltar o Lula, porque as mensagens provam, sem sombra nenhuma de dúvidas, que o Moro foi chefe da acusação e que ele é suspeito para julgar o Lula. Veja, eu não estou dizendo o Lula é inocente, o Lula não é inocente, ou eu boto minha mão no fogo pelo Lula, não boto. Não, estou dizendo que apenas, vendo a lei, o Sérgio Moro é suspeito para julgar o Lula e o Lula tem que ser solto. O processo tem que ser refeito com outro juiz, outros procuradores e gente idônea. E dessa vez a STF deveria ficar de olho no processo, porque o Lula pediu a suspeição do Moro várias e várias e várias vezes. Os advogados do Lula denunciaram os abusos do Moro, do Dallagnol e da Lava Jato várias e várias e várias vezes. O STF sempre ignorou. Então, o processo do Lula ele tem que ser solto, o processo tem que ser refeito, e não só o processo do Triplex, mas todos os processos que tem o Dallagnol como procurador. Então, aí vão todos os processos do Lula que estão correndo em Curitiba. Até porque esses processos nem deveriam ser de Curitiba, porque o sítio de Atibaia é uma cidade em São Paulo, e o Triplex no Guarujá é em São Paulo. A primeira Vaza Jato mostra como o Dallagnol manobrou para que esse processo, e mentiu para que esse processo fosse para Curitiba, porque eles queriam trazer o processo do Lula para eles, para não ficar na Justiça de São Paulo. Então ele queria a fama de ser o perseguidor do Lula. Ele queria isso. Então, o processo do Lula tem que ser refeito, ele tem que ser solto, e aí sim, com gente idônea, pode-se ver se o Lula é inocente ou não é. Se alguém tem dúvida de que o Lula é culpado de que ele é inocente, um novo processo vai sanar todas essas dúvidas. Então é isso. Espalhe o vídeo, porque é muito, muito importante, porque muita gente não faz essa conexão. Se o STF reagiu a umas mensagens, ele tem que reagir a todas. E o STF vai votar nesse mês a soltura do Lula. Então muita gente não faz essa ligação. A gente tem que mostrar o vídeo para eles, curtir, compartilhar e comenta. Você acha que o Lula vai ser livre? Você acha que o STF vai ser coerente? E também comenta. Você vai ajudar a cobrar essa coerência nas redes sociais? Twitter é importante porque todos os ministros do STF praticamente estão lá. Então é muito importante o Twitter, porque eles leem. Queira ou não, eles leem o que acontece lá. Então, Twitter, Instagram, Facebook, aqui no próprio YouTube, a gente tem que pressionar os ministros do STF. Até porque a gente pressionando nas redes sociais, outras pessoas mais famosas, como deputados, senadores, ou influenciadores mais famosos, atores, eles começam a também pressionar na mesma direção que a gente está fazendo, que é pressionar apenas a coerência do STF. Não precisa de mais nada, só ser coerente. É isso, gente. Falou.